vamos lá, né? A palestra do colega tem muito a ver, né? Um pouco que eu vou falar, né? Já num outro setor, numa outra área, né? Mas a escuta que cura, o atendimento humanizado como instrumento de proteção às mulheres vítimas de violência. Gente, eu canso de falar, né? Tanto no direito de família, como na advocacia, no combate à violência contra a mulher, é 50% emoção, 50% técnico, tá? Por quê? Essa mulher vai chegar para você totalmente destruída, né? Eu tenho casos no escritório de mulheres que não conseguem levantar os olhos para falar comigo. São situações extremamente constrangedoras em que você não sabe como reagir. E sempre casos tão absurdos que você pensa, como que essa mulher ficou tanto tempo nesse relacionamento? Por que essa mulher ficou tanto tempo assim? Então, é extremamente necessário que a gente não faça esse tipo de julgamento. E como que a gente não faça esse julgamento? Entendendo o cenário, social que fez com que essa mulher fosse vítima dessa violência praticada durante anos, tá? Então, nem toda mulher que sofre violência é ajuda, mas toda mulher precisa ser acolhida quando encontra coragem para falar. E por que nem toda pede ajuda? Porque a maioria delas morrem de medo de julgamento, morrem de medo de serem desacreditadas, porque é o que mais acontece todos os dias que a gente vê, né? Até nós mulheres, né? Falando, nossa, mas como que essa pessoa ficou nesse relacionamento? Gente, eu não consigo entender. Então, para você ter essa escuta humanizada, você precisa entender duas coisas que eu falo, que é o patriarcado e o machismo, né? Porque é o patriarcado que faz com que mulheres fiquem presas a relacionamentos por anos onde elas são violentadas psicologicamente, fisicamente, moralmente, sexualmente. Por quê? Uma sociedade que a vida inteira pregou que mulheres não podem trabalhar, mulheres não podem estudar, sendo que nós podemos tudo. E a gente está aí para provar. Agora em Minas, não sei se vocês viram, nós tivemos a honra de a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil tem como comandante 3 mulheres. Então, assim, as forças policiais em Minas, nós temos 3 mulheres. E a Polícia Militar ainda é uma mulher preta. Então, assim, nos deu muito mais orgulho de ver. Então, a gente pode sim estar onde a gente quiser. Então, você precisa acolher aquela mulher que chega e você vai entender por que ela chegou ali. E por que chegou, né, gente? A gente sabe. Eu, por exemplo, eu fui criada, eu sou feminista desde o útero materno, né? Agora, tem muitas mulheres que até atualmente o pai fala, olha, não vai separar, esse homem paga tudo pra você, esse homem te dá carro, esse homem, nossa, ele te leva para viajar, e aí, não, você não pode ficar solteira, nossa, minha filha desquitada, né? Tem pai que ainda usa o termo desquitada, né? Então, quando você pensa que a gente precisa mudar todo esse sistema para que todas as mulheres que sofrem violência doméstica possam sair disso, né? Não sei se vocês viram, teve repercussão nacional em Minas, um homem jogou a mulher de um penhasco lá em Minas, né? Gente, e uma coincidência muito trágica, a serra chama Serra do Rola Moça. Mas não tem nada a ver, assim, né? Acho que daqui a pouco eles vão começar a jogar de lá mesmo, né? Eles adoram imitar, mas é por causa de um conto de Mário de Andrade, onde uma noiva estava saindo do casamento e ela cai do cavalo. Então, por isso que chama Serra do Rola Moça. Gente, é uma pirambeira muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Que esse pessoal que gosta de dar golpe em seguradora, pega o carro e some lá para pegar o dinheiro, joga lá, e para matar pessoas também, porque é difícil achar o corpo. A gente estava até procurando, tentando entender como que o corpo de bombeiro e a polícia encontrou essa mulher lá, porque é um lugar muito, muito alto. Então a gente pensa, essa mulher já vivia num abismo desse relacionamento há muitos anos.
há muitos anos. Ela precisava ter sido acolhida e não foi, né? Ela não foi nem acolhida e nem educada. O que eu falo? Na escuta humanizada, quando as minhas clientes chegam, eu tenho vai fazer 22 anos de advocacia para mulheres esse ano. Eu nunca tive uma mulher vítima de feminicídio. Por quê? A maioria das mulheres tem pé de medida protetiva e não sabe usar a medida protetiva. Elas pegam a medida protetiva, colocam dentro da bolsa, nem colocam na bolsa, quem me dera. Ah, consegui a medida protetiva e vive como se isso fosse resolver a vida delas. Não, você tem que orientar. Olha, medida protetiva, você vai imprimir, vai colocar na sua bolsa, vai mandar no grupo da família, no grupo de amigos, deixar na academia, falar na academia, olha, eu tenho medida protetiva, ele não pode se aproximar de mim, no trabalho. E essa mulher que foi tirada do penhasco, o que aconteceu com ela? Ela foi levar a criança na escola, viu o ex, comunicou a família e continuou o caminho dela. É outra coisa que a gente tem que orientar as mulheres quando a gente vai atender esse tipo de coisa. Cara, os homens matam sem avisar e matam quando avisam. As mulheres acham que os homens não matam. Então, quando você pega, se você tem uma cliente que tem medida protetiva, você tem que falar com ela. Você viu seu marido, seu ex, você corre, grita, faz escândalo, procura um lugar seguro. Não adianta, porque a medida protetiva é apenas um papel. Nós, mulheres, né, que temos que dar efetividade a ela. Então, você, como advogado, vai ter que orientar essa mulher a dar efetividade à medida protetiva. E você conseguiu. E, claro, fazendo isso de forma humanizada, para que ela se sinta segura. Orientando ela para que ela se sinta segura. Então, o que essa mulher do penhasco lá em Minas deveria ter feito? Ela tinha que, quando viu, ela tinha que ter entrado na escola da filha. Chamada a polícia, fala, olha, meu companheiro está aqui, eu tenho medida protetiva, e chama a polícia que eu não posso sair, porque ele vai me matar. Porque eles matam sem avisar e matam quando avisam. Eu canso de falar isso. Então, quando essa mulher chega, e assim, né, gente, hoje a gente sabe, aí é o que eu estou falando aqui, ó. O problema é estrutural, acontece em todas as classes sociais. Então, o que é estrutural? É o patriarcado, né? Que foi fazendo com que nós, mulheres, fôssemos educadas para casar e serem submissas aos maridos. E fazer de tudo para que aquele casamento permanecesse o resto da vida, seja a que preço e a que custo fosse. Então, nesse contexto, milhares de mulheres sofrem violências e as mais típicas que a gente pode imaginar. Em todas as classes sociais, que às vezes a gente pensa assim, eu acho que tem uma estatística um pouco mitigada, que as pessoas falam assim, sempre é mais com as mulheres pretas e pobres. Eu falo que é porque as mulheres pretas e pobres, elas têm mais apoio na rede delas para denunciar. Porque assim, né, gente, por exemplo, uma comunidade, né, mora 10 famílias no lote, né? Se um cara bate na mulher, já a outra chama, não, vem cá, vamos lá na delegacia, isso não vai ficar assim. Aí geralmente tem um traficante que não gosta de bagunça na favela e já dá um cacete no cara, eu já presenciei casos assim. E aí, não, aqui não pode, você não vai bater mulher porque a polícia vem. Então, nas classes mais baixas, elas têm uma rede de apoio próxima. E o que acontece da classe B para cima, né? Por exemplo, eu moro num apartamento onde eu praticamente não vejo a minha vizinha de andar, né? Porque é 2 por andar, você quase não vê, a gente quase não se encontra. Então, por exemplo, para eu saber que ela está sofrendo algum tipo de violência, só se quebrar a casa inteira e ela gritar muito, porque senão eu não vou saber. E mesmo se eu souber, eu não vou pegar ela, por exemplo, eu posso fazer, farei isso por causa da minha profissão, do que eu exerço, eu tenho coragem de fazer isso, eu sou uma mulher instruída para fazer isso, mas se não for uma mulher ou uma pessoa comum, não vai fazer isso. Você não vai entrar dentro da casa de uma pessoa, não, minha filha, e brigar com o homem, bota aqui, bota. E até porque essa mulher, ela tem muito a perder, né? Ela geralmente, é o que a gente estava falando agora, ela tem status, ela tem um carrão, ela faz viagem, aí ela não quer perder. Porque eu tenho uma cliente, inclusive aqui de Brasília,
eles têm o patrimônio, eu estou fazendo divórcio também, tem um patrimônio de 27 milhões. As fotos, viagens, família margarina. Família margarina. E se vocês, eu não trago, né, para palestra para não expor as minhas clientes, mas assim, as fotos das agressões que ela sofria, inclusive nas viagens, é assustador. Então, quando essa mulher chega, aí você vai, né, aí vem aquela, ficou com o cara porque eu tinha dinheiro. Mas é a sociedade que prega isso. Que o homem que tem que pagar a conta, que o homem tem que fazer isso, que o homem tem que ser provedor. Não, gente. O homem tinha que pagar conta sozinha quando a gente não trabalhava. Se eu trabalho e meu marido trabalha, cada um contribui na medida da sua possibilidade. Casamento precisa largar de ter essa hierarquia e ter parceria. Aí sempre me pergunto, doutora, como que a gente vai reduzir a violência contra a mulher? Com educação. Acabando com o patriarcado, com o machismo, porque o machismo também é horrível para homens. Porque esses homens que matam, a maioria deles são homens comuns. E quando vê, o traficante matou a esposa, é traficante. Um assassino. Agora, são promotores, juízes, delegados, advogados, médicos, dentistas, homens que tinham aparentemente uma vida normal e que passaram de cidadãos comuns a assassinos, a feminicidas. Por quê? Porque eles também são vítimas de um sistema que coloca na cabeça deles que eles têm que estar o tempo inteiro se impondo e geralmente de forma agressiva. Então, quando você incentiva essas mulheres a trabalhar, a estudar, a romper com esses vínculos, né, de machismo, de patriarcado, né, eu brinco, por exemplo, gente, não me chame para festa de 15 anos que eu não vou. E ainda escuta sermão. Mas por quê? Gente, festa de 15 anos, quem assistiu aquela série lá em Empresa Bristol, né? Que passa, tem as temporadas, o diamante da temporada. O que eram as festas de 15 anos? As mulheres faziam 15 anos e como mercadoria eram levadas para a sociedade para que um homem escolhesse elas para casar. E se ela não fosse escolhida, era aquele termo pejorativo que a gente conhece, que era as solteironas. E aí vai ficar. Então, qual que era o objetivo da mulher? Casar. Porque era a única coisa que tinha. Ela não tinha nenhuma outra função. E esse casamento, ela tinha que ficar ali, custe o que custar. Só pra vocês terem ideia, gente, a primeira ideia de propriedade que existiu no mundo foi nós, mulheres. A mulher foi a primeira ideia de propriedade que existiu no mundo. E por quê? Né? Por causa que a gente tem o dom de parir, de gerir. Então, para controle, principalmente o poder, né, nós somos a noção de propriedade. Não porque lá, apesar de ser uma pessoa muito religiosa, tem muita fé em Deus, mas a gente tem que fazer crítica até mesmo à religião e à fé que a gente professa. Uma das principais causas de violência contra a mulher é a religião, e todas elas, tá? Todas. Não vou excluir nenhuma. Todas elas, tá? Por quê? O casamento é para sempre. Porque você imagina lá, Isabela de Aragão e Henrique de Castela e Isabela de Aragão, lá na Espanha. Imagina se eles se separam. Já dá confusão até hoje lá por causa de Barcelona, né? Dos catalão e o resto da Espanha. Você imagina se eles se separassem? Os impérios acabariam. Por que a traição era vista, principalmente na mulher, como a pior coisa que poderia acontecer? Porque numa traição de uma mulher, poderia nascer um bastardo. E um bastardo acabaria com o império. Vocês perceberam que todo esse controle surge em cima da gente por causa da maternidade. Então, se eu era um imperador, se eu era um rei, para eu manter o meu império, eu tinha que me casar e não poderia me separar jamais, e eu tinha que ter filhos e filhos homens, principalmente. Então, a gente tem que ir desconstruindo. E aí, parece radical quando eu falo, não me chame para ir em festa de 15 anos que eu não vou. É porque, gente, as coisas sociais, elas têm que ser desconstruídas. Então, esse dia meu pai soltou lá, fulana, ela ficou solteirona, eu xinguei todinho.
Pai, não fale essa expressão perto de mim, ela é uma mulher solteira. Assim como um homem é um homem solteiro. E a gente tem que começar a corrigir essas coisas. E os homens também deles. Eu falo, a gente, quando a gente está numa luta, eu sempre, ontem, vindo pra cá, eu tava com o presidente do IBDFAN, e aí ele brincou, ele me viu e falou, ó, chegou a feminista ferrenha. Eu falei assim, feminista ferrenha, mas feminista eu não sou. Porque tem uma coisa que a gente tem que diferenciar muito, porque tem algumas mulheres que acham que feminismo é uma guerra entre homem e mulher, e não é. É justamente o contrário. O feminismo, a gente luta por direitos iguais, para que homens e mulheres tenham uma parceria. Né? Eu brinco no meu escritório, eu destruo machos escrotos, eu não tenho problema nenhum com homens. Tenho homens importantíssimos na minha vida, meu marido, meu pai, primos, sobrinhos, amigos muito queridos. Eu conheço vários homens grandiosos. Então a gente tem que tomar, verificar essa diferenciação e chamar esses homens de verdade para o nosso lado. Que esses homens de verdade eduquem suas filhas, que se comportem de maneira de maneira socialmente aceitável, sem nos oprimir, sem nos calar, sem nos criticar, mas, claro, né, gente, a gente tá falando sem nos criticar na questão de gênero, porque tem mulher também aí que tá achando que porque a mulher pode fazer tudo. Esses dias eu postei um negócio falando mal de Virgínia, porque eu odeio Virgínia, e aí a mulher veio e falou, sempre tem uma mulher para criticar a outra, agora pronto. A mulher é assassina, traficante, bate em todo mundo e eu tenho que defender ela porque ela é mulher? Gente, isso não existe. Nós, mulheres, não somos paladinas da moral e do bom costume, não. Nós erramos, nós somos falhas, tem muita mulher mau caráter, tem muita mulher mentirosa. O feminismo não é para cobertar mulheres mau caráter, mulheres... não, o feminismo não é uma causa individual. Não é uma luta para proteger a Virgínia que destrói vidas e vidas vendendo joguinhos, não. Não é para proteger esse tipo. O feminismo é para que todas nós, todas, inclusive ela, tenham o direito de fazer o que quiser, mas respeitando o Código Penal, o Código de Ética, moral e principalmente o respeito ao ser humano. Então a gente tem que entender esse movimento e estudar. Então, para quem quer advogar nessa área, eu falo que não é uma advocacia, é um propósito, é uma causa, né? E assim, porque quando a gente fala em escuta humanizada, é você entender por que aquela mulher sofreu tanto, por que ela passou tanto por isso e permaneceu naquilo, e como que você vai fazer agora para ajudar ela a sair dali. É como eu falei, não é só conceder a medida protetiva. Você tem que orientar, tem que ter psicólogo. Eu já fiz vários cursos de psicanálise para poder entender. Geralmente, as mulheres que se sujeitam à violência doméstica foram mulheres que tiveram relacionamentos muito complicados com os pais. Então você vai ali na psicanálise também, entendendo. Então você tem o patriarcado, tem a história familiar, tem o machismo, tem uma carência pessoal, às vezes, que ela atende, né, que é uma coisa dela. Então a gente precisa entender estrutura que vem antes da prática da violência, para que você possa acolher essa mulher com dignidade. E aí, quando ela chega, é muito gostoso isso no escritório. Chegou uma mulher para mim, não trabalhava, dona de casa, o homem batia nela e deu muita dó porque ele batia, fazia de tudo com ela. Levava a amante para dentro de casa, até um dia, e ela nunca teve coragem de separar. Nem pensou, de tanta dependência financeira e emocional que ela tinha nele. Uma mulher nova, mas estava muito acabada, muito mal cuidada. E ela só separou porque ele foi embora. Aí ele arrumou uma amante que não aceitou e ele foi embora. Então essa mulher ficou e ela teve uma filha com síndrome de Down. São 3 filhas e uma com síndrome de Down. Então, o que eu fiz? Minha filha, você precisa trabalhar. Você precisa cuidar. Não tem dinheiro ainda para academia? Bota um tênis, vai fazer uma caminhada, bota uma musiquinha, vai pensando, pega um podcast de algum assunto que você gosta, descubra o dom que você tem.
Olha, você cozinha bem, vai fazer um bolinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Hoje tem tanta coisa, principalmente internet, gente. A gente pode apoiar nossas clientes. Vai pra internet, vê. Eu virei pra ela e falei com ela. Vi uma vaga até perto da casa dela para trabalhar como atendente de uma loja de sapato. E ela é muito simpática e eu mandei pra ela. Ela foi contratada, tá super feliz, emagreceu 17 quilos. Ela é outra pessoa, ela montou o antes e depois dela esses dias e me marcou. Falo, isso não tem honorário que paga. Não tem honorário que paga. Por isso que eu falo, quando essa mulher chega pra você, você tem que mudar a vida dela. Então, eu sempre falo, eu não faço divórcios, né? E eu não simplesmente concedo medida protetiva. Eu devolvo vidas. E quem quer militar nessa área tem que pensar nisso. Essa mulher está morta por dentro, né? Gente, aqui tinha muita coisa aqui pra gente falar, porque esse assunto é muito bom, é muito atual, né? Depois eu posto, quem quiser, eu passo os slides, mas eu vou deixar o meu Instagram aqui no meu tempo, para não atrapalhar os outros colegas. Quem não me conhece ainda, tem algumas pessoas que já me conhecem, me segue lá no Instagram, que a gente conversa muito sobre isso. Eu tento trazer esse assunto também de uma forma mais leve e ao mesmo tempo um pouco engraçada e que nos empodere, né? Porque eu até brinco, final de semana eu não trago vítimas de feminicídio, eu não falo de problema, então eu falo de empoderamento feminino, de se cuidar, de cuidar do seu casamento, de cuidar do seu relacionamento, de cuidar de você, de empoderar outras mulheres. Então, é esse que é o atendimento humanizado. E quem quer e gosta dessa área, venha. Porque, gente, os honorários é o menor valor que a gente tem. E você vê uma mulher que estava morta voltar a viver, não tem preço. Então, muito obrigada. Queria falar com vocês aqui até amanhã. Obrigada.